Oi, gente, tudo bem? Cheguei, vamos lá. Quando a gente contempla aquilo que a gente acha como sendo único, a gente acaba descobrindo que as coisas à nossa volta, elas são gerida, idealizada, ela é moldada, ela é estruturada, ela é compartilhada e ela emana luz para todos. Se ela emana luz para todos, significa que ela não é de uma única pessoa, ela é de todos. Só que a gente não percebe isso. A gente olha para as coisas, a gente olha para as pessoas e a gente coisifica tudo. A gente fala, olha, é meu, é meu, né? O é já significa uma coisa pessoal, né? Então a gente acaba olhando e fala assim, mas por que é seu? Ah, porque é meu pai, porque é minha mãe, porque é meu irmão, porque é isso, porque é aquilo, porque nada de mal pode acontecer. E aí a gente lembra de Jesus, né? Ele era ele é o filho de Deus, ele foi escolhido, ele já foi pregado por anos e anos, por tempos e tempos, e aí ele chegou, e então nada de mal poderia ter acontecido com ele. No entanto, disseram para ele: olha, se tu és o Cristo, o Filho de Deus, então salva a ti mesmo. Desce da cruz. Ele não desceu, não podia, porque havia um propósito, havia um tudo. Então a gente, a partir do momento que foca nisso, a gente percebe que as coisas que acontecem com a gente são coisas já propícias para acontecer. Ah, mas Deus não tem nada a ver com isso? Não, Deus não tem nada a ver com isso. Aí eu já sei que você está pensando, e foi o que eu sempre pensei. Ah, então, tudo que Jesus veio sofrer é uma coisa dele mesmo, que ele, assim, ele já devia. Aí ele teve que pagar, assim, com a morte dele, com isso, com aquilo, porque se a gente for um pouco, assim, mais iluminado, ou de determinada religião, por exemplo, se eu for espírita, então é a lei da causa e efeito. Tudo que eu fiz na outra vida, nessa eu tenho que pagar. Então significa que Jesus fez na outra vida, aí na dele ele teve que pagar, né? Não importa se é filho de Deus ou não. Bom, se você olhar dessa maneira, se você analisar a situação dessa maneira, você se consola, porque você fala assim: olha, Deus é justo, não importa se é filho dele ou não, tem que ir para a cruz vá. Aí, aí você olha para você e você fala: ixi, rapaz, eu tô ferrado, viu? Tá danado, porque veja bem, se o filho dele ó, se tem que ir para a cruz vá, imagine eu. Ah, e aí começam as ponderações. Não, porque veja bem, um diz, ah, ele era o filho de Deus. Não, mas era Deus. Não, mas ele é semideus. Não, mas ele era, então me tira daqui porque eu não posso competir com ele. Ah, mas você sempre não quer ser igual a Jesus, não é isso que você prega? Vamos nos assemelharmos a Jesus. Ah, é, mas ele é o filho de Deus, né? Ele é Deus, ele é. Agora eu aqui, aí eu não posso cair por aí morrendo na cruz, eu não posso por aí morrer enforcada, eu não posso ser assaltada, eu não posso, não, porque a sociedade é muito violenta, porque veja bem, porque nós precisamos de leis rígidas, porque nós precisamos de mais cadeias, porque nós precisamos de mais punição, porque nós precisamos, realmente nós precisamos. Mas nós precisamos de muita conscientização, coisa que a gente não tem, porque, por exemplo, se um filho meu morre, né, assassinado lá durante um assalto, tem que matar esse cara também, que matou o meu filho, porque isso, porque aquilo. E quando a gente vê uma pessoa que olha com olhar caridoso, que analisa não só o ato que aconteceu, mas a vida daquela pessoa. E aí a gente fala assim, essa pessoa é doida, como é que está defendendo um bandido? Por exemplo, no estado americano, né, nos Estados Unidos, eu não me recordo em que lugar, um
um jovem negro, porque lá é bem classificado as coisas, porque o negro não tem vez lá, não que aqui tenha, né? Mas aqui a gente fala que o negro não tem vez, mas só que a gente é um miscigenado, né? A gente é uma mistura de tudo, então nós somos negros, ao mesmo tempo que você é negro, você se considera branco, você se considera isso, considera aquilo. Não entendam mal, eu não me considero branca, eu sou negra. Apesar de quando eu vejo uns negros mesmo, eu entro em crise, eu falo, que cor eu sou? Mas eu sou negra, mas eu estou brincando. Mas aí lá as coisas são bem assim. E esse jovem matou a filha dela durante um assalto relâmpago, né? Ela trabalhava em uma loja de alguma coisa, não me lembro o que era. Ele matou. Aí ele foi para prisão perpétua e iria ser enforcado. Iria morrer lá no corredor da morte. Ele foi para lá, se não me engano. E aí essa mãe, mesmo com a dor terrível de perder a filha única, porque de mulher era a única, os demais eram meninos, se eu não me engano, que ela tinha, e eram pequenos, ela é a única de 17, 18 anos, acho que 18 anos, e essa mãe, ela era separada, então ela vivia só para os filhos. Ela, além da dor terrível de perder a filha que a ajudava financeiramente e apoiando, né, nos momentos tristes dela, as duas se uniam, ela foi conhecer a história do garoto, do adolescente, de 19, 20 anos, porque lá a maioridade penal já é, né, desde que de 16 anos, e esse garoto não tinha mais do que 17 ou 20 anos. Ela foi conhecer a vida desse rapaz, ela descobriu que quando criança ele era violentado fora e dentro do orfanato. Ela descobriu que quem fazia essa violência com ele eram assistentes sociais, eram pessoas que consideradas pela sociedade como sendo capazes de proteger, e quem deveria proteger, ao contrário, não protegia, violentava o garoto. Ele se escondia debaixo da cama, ele chorava, e aí, quando chegou um tempo, ele fugiu porque ele não aguentou tanto sofrimento. E aí, a única alternativa que restou para ele era assaltar. E quando a pessoa reagia, no calor da raiva, ele matava. E foi um desses momentos que a filha dela ficou diante desse rapaz e ele foi assaltar, e mesmo ela não tendo reagido, né, como sempre o agrediram, então qualquer movimento brusco para ele era uma agressão. Então, sei lá o que ele imaginou, que ela ia, sei lá, chamar alguém, pegar alguma coisa, não sei, ele atirou e a matou na hora. E essa mãe descobriu tudo isso. E ao final ela disse: ele não tem culpa por matar a minha filha. Perdi a minha filha, o meu bem preciosíssimo. A pessoa que me confortava, que me ajudava, a pessoa que estava comigo, a pessoa que cuidou de mim durante a separação com o pai dela, que nós fazíamos tudo junto, me ajudava com os irmãos menores. Mas ele não matou a minha filha. Quem matou a minha filha foi o Estado. Porque o Estado era responsável por ele, porque ele não tinha pai nem mãe. E aquele que deveria protegê-lo não protegeu, ao contrário, matou a minha filha através dele, porque criou ele como uma máquina para matar. Nesse momento, o mundo todo se voltou com certeza contra ela. Imagina, olha, defender um bandido. Mas eu concordo com ela. E é disso que eu sempre falei desde a minha infância. Uma vez, um professor, quando eu estava no segundo grau, um professor disse assim, professor árabe, sabe? Aqueles caras. Ele, porque lá, meu filho, escreveu não leu, o pau comeu. Eles não vê a história da pessoa, eles simplesmente matam. Apedreja, faz, né? E ele disse assim, se uma pessoa, um garoto chegar e violentar você ou seu filho, você manda matar? Eu falei, não. Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu não sei o porquê que ele fez isso. Mas quando eu disse, eu não sei o porquê que ele fez isso,
né? E eu, na qualidade de adolescente, eu não tinha essa noção de explicação, mas era exatamente o que essa mãe fez lá no estado americano, absolvendo, né? Perdoando, absolvendo e lutando para que esse garoto não morra. Era exatamente disso que eu estava falando. Quando eu disse, eu não sei por que ele fez isso. Então eu não quero a morte dele. E ele falou, mas você está falando isso se fosse com você? Eu falei, estou falando isso se fosse com você, e se fosse comigo, e se fosse com um filho ou uma filha minha. Eu iria proteger o meu filho, eu iria procurar psicólogo, psiquiatra e tudo mais, mas eu iria acompanhar essa pessoa, esse estuprador, esse assassino, né, que matou. Era disso que eu estava falando lá atrás. Só que eu não tinha essa percepção que essa mãe teve para dar essa explicação ao professor na época. E ele ficou revoltado porque ele era árabe, porque ele não conhecia o nosso mundo aqui. E apesar de eles viverem no Brasil, eles entendem muito pouco do Brasil, porque na sua grande maioria eles são focados lá no mundo deles. Mas era disso que eu estava falando. Que eu perdoo, eu perdoaria. Nem só perdoaria, como eu iria buscar saber o motivo, eu iria tentar mudar. Então a gente, na maioria das nossas vezes, né, na maioria das vezes, a gente olha para a gente olha para o nosso sistema, a gente olha para o nosso meio, a gente olha para a maneira com que nós fomos criados, a gente olha para o amor que nós tivemos, a gente olha para tudo que nós, para tudo que nós tivemos, de material a espiritual. Mas a gente jamais, ou raramente, a gente vê alguém olhar para o material e para o espiritual de uma outra pessoa. Raramente a gente vê a pessoa fazer um mapeamento da vida daquela pessoa. E se faz, não tem nada a ver com isso. O problema é dele, o problema dela, o problema do pai e da mãe que não deu educação, que não isso, que não aquilo. Mas não prestou atenção que o pai e a mãe também não teve educação. Porque provavelmente foram órfãos, e com certeza foram órfãos. Se não de verdade, são órfãos porque foram abandonados numa creche. Mas o pai e a mãe ia buscar à tarde, mas dava um celular e deixava lá, né? Ia buscar à tarde, mas a criança começava a bagunçar, toma um doce e vai brincar. A criança começava a bagunçar de novo, toma a bolachinha e vai brincar. A criança começava a bagunçar de novo, pega seu brinquedo e vai pra lá. Isso é carência afetiva. Então a gente acaba não observando várias coisas dentro da gente e a gente, principalmente, a gente observa as coisas dentro da gente, mas é na maneira egoísta. A gente não observa no outro. A gente não observa o material espiritual da outra pessoa. E quando a gente para observar o material espiritual da outra pessoa, a gente percebe um outro mundo, a gente percebe uma outra história, uma outra vida. E eu tenho certeza que muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo, vocês estão falando assim, olha, eu só quero ver se um dia alguém violentar alguém na tua casa, ou alguém chegar e dar vários tiros assim em alguém na tua casa, ou se alguém chegar e com sei lá, um tacape e espancar você na rua, o que você faz? Duvido que você não queira a morte dessa pessoa. Olha, como eu disse, eu nunca passei por isso. Mas eu acho que primeiro eu vou chorar muito se isso um dia acontecer na minha família. Mas eu vou procurar saber a história dessa pessoa, para depois eu apontar o meu dedo. Porque às vezes na família da gente a gente tem pessoas assim. E a gente não se dá conta. A gente fala, é só um delinquente, é só uma delinquente. É só uma pessoa em que o pai e a mãe não deu educação. Quando na verdade é uma pessoa carente que você poderia ter acolhido e você não acolheu. E se o pai e a mãe não deu educação, é porque o pai e a mãe também eram pessoas carentes que careciam de educação. E você, na qualidade de primo, de prima, de irmão, de irmã, você, de pai, de mãe, você não observou. E você deixou que as coisas ficassem do jeito que estão. Então vamos mudar a nossa conduta para a gente poder não chorar mais tarde
E vamos, né, observar isso tudo para a gente tentar mudar todo um sistema. E esse sistema é o sistema alheio, que afeta a nossa vida. Porque se não afetasse o alheio, não viria aqui, né? Matar a ti, matar os seus semelhantes ou alguém muito próximo a você. Então, o alheio sempre afeta a gente. Então, a gente tem que prestar atenção, a gente tem que mudar lá, mudando a gente, porque a partir do momento em que você não vai lá para ver como anda a grama do vizinho, significa que você está ali centrada só na sua grama, só na sua vida, só na sua casa, só na sua história, só nas suas coisas. A partir do momento em que você vê que a grama do vizinho está morta, está destruída, está acabada, sei lá, jogado veneno, aí você vai lá, ô vizinho, peraí, deixa eu trocar a tua grama, deixa eu pegar um pouquinho da minha grama e colocar lá. E vai, e ajuda, e constrói casas, escolas, constrói um mundo melhor para gerir para os nossos pequeninos e para os adultos também, para que eles possam dar um ambiente bom para os pequeninos. Vamos pensar nisso, vamos pensar na gente, vamos mudar a nossa vida e o nosso mundo, tá bom? Desse jeito. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!